13 de maio ele é um tema controverso, porque o 13 de maio ele não é um problema em si. O 13 de maio ele foi centrado na figura da Princesa Isabel, em 1888, em 13 de maio de 1888. E é essa história, a partir eurocêntrica, que é contado nas histórias. Só que acaba escondendo a luta por trás, a luta especialmente da população negra, dos protagonistas dessa abolição, que são as pessoas que foram escravizadas e que lutaram pela sua liberdade. E um dos maiores símbolos da liberdade no Brasil são as fugas. A abolição ela não foi dada de bom grado. A abolição ela é uma conquista junto com uma pressão internacional. Quando distorce a história, os efeitos, um dos mais cruéis que a gente está vivendo e vive, é o racismo. Quando você distorce a história, ou não conta uma história da população negra, que conta só a versão da escravidão, por exemplo, é uma história que fica silenciada. A população negra teve duas linhas. Está extinta a abolição da escravatura no Brasil, mas sem pensar o que viria depois. O que é que o Estado brasileiro oferece para a população negra depois do 13 de maio de 1888? Em questão educacional, em questão de saúde, em questão de emprego, para a sobrevivência da população. Não existe esse pensamento, não tem. E isso não é ensinado nas escolas. Por quê? A educação ela não é uma pauta até então para a população negra. Então, quando a escola, quando o currículo trata somente com uma data comemorativa, isso é muito prejudicial para a educação, especialmente para a educação antirracista. O Brasil ele é o segundo país com a maior população negra fora do continente africano. Nós fomos um dos últimos a abolir a escravatura. Então, dizer e contar a história somente a partir da assinatura da Princesa Isabel, a gente vai estar reproduzindo e mantendo essa estrutura eurocêntrica, onde o negro não tem história. Cadê a história da população negra? E isso reflete nos dias de hoje no quê? No preconceito e especialmente no racismo na nossa sociedade. E a escola, ela é um ponto transformador, seja para transformar na questão social, mas também no combate do racismo. Mas na escola também ela pode ser uma produtora, uma manutentora do racismo. O racismo dentro das escolas, infelizmente, ainda se perpetua. A escola, ela recebe muitos alunos, muitas pessoas. Então, acaba, dentro de um conflito ou dentro de uma pseudo-brincadeira, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes reproduzindo o racismo. O Brasil, ele se forja durante quase 400 anos e uma base escravista. Quando abole a escravatura, existem duas linhas. Foi abolida a escravidão no Brasil. Mas não é pensado para essa população sobre saúde, sobre educação. O projeto era que um preto no Brasil ele extinguisse com a miscigenação. Então, houve um projeto em que a população negra ela iria ser extinta com o tempo. Só que isso, claro, não deu certo. O Brasil ele é o segundo país com a maior população negra fora do continente africano.
E a escola, né, inicialmente, ela foi pensada para a população branca. Hoje em dia, a gente tem uma educação pública e de qualidade para todos. Mas o racismo, ele permaneceu e se enraizou muito antes de 88. Século XVI. Então, essa estrutura ela se mantém até os dias de hoje. O racismo ele não iniciou ontem. Ele é uma construção. E uma das estruturas da sociedade que está a reprodução do racismo é nas escolas. As escolas, ela pode ser um ponto focal por meio dos educadores para transformar, para combater o racismo, mas ainda é muito latente, é muito forte nas escolas a reprodução. Por quê? Porque a criança, ela aprende a ser racista. Aonde? Com o coleguinha, porque ela ouviu, porque ela acha que é piada, e assim vai se mantendo, porque o professor da base educacional dela não cortou, porque ela nem entende direito o que é o racismo, mas está reproduzindo. E a escola, infelizmente, ainda, né, a estrutura, a gente ainda tem muita reprodução do racismo. É a brincadeira. Lembrando que a escola, por que existe? Porque a escola ela recebe inúmeras crianças. E essas crianças vêm de famílias diferentes, de pensamentos diferentes. E há conflitos. E quando a criança se sente ameaçada, ela busca o quê? Atingir o outro. E aí ela pega o que há de pior, que é o racismo. Pensar em uma educação antirracista é pensar não só a partir de uma única disciplina, né? A partir da Lei 10.000, 11.000, que com muita luta conseguiu tornar obrigatório o ensino da África e afro-brasileiro nas escolas, assim como o ensino indígena. Essa lei ela só não é morta, considerada uma lei morta, por agentes sociais que atuam não só na militância, mas também muitos professores que são também militantes e não deixam essa lei morrer. Então, o que significa? Que a lei existe, mas ela é cumprida. A lei ela não é somente para o professor de história do ensino fundamental maior. Ela é obrigatória no ensino de história, mas também lá na BNCC, que é a nossa base nacional comum curricular, ela tá. É história, é a arte da população preta. Como é ensinada, como é girado na escola, se o professor de história ensina, mas a outras disciplinas não existe essa preocupação, como é que a gente vai ter uma educação antirracista? Educação antirracista ela tem que começar da base. Educação antirracista tem que ter parceria com os pais, com a família. Educação antirracista é o professor do fundamental menor, ou que sabe desde a creche falar assim, isso aqui não é brincadeira. O cabelo da coleguinha, do coleguinha, ele não é palha de aço. Educação antirracista é ensinar que as religiões de matriz africana, elas não é o demônio. Não é porque o coleguinha tem uma religião cristã, ou seja lá o que for sua religião, o professor não possa ensinar sobre religião de matriz africana porque o professor está demonizando. A gente tem que começar a pensar, de fato, diretrizes que mude o pensamento da criança, as estruturas da escola. Antigamente a gente falava assim, a universidade não é lugar para a população preta, nunca foi. Mas agora nós estamos lá. Mas mesmo estando lá, esses novos professores, essas matrizes curriculares das universidades também tem que começar a mudar.
Porque colocar só na costa dos historiadores, e não são todos que fazem, a educação antirracista é cansativa. Porque as outras disciplinas devem culminar para que se a gente tenha de fato é o aluno perceber que o Brasil ele é formado, que a escravatura, que o processo da escravatura, ele foi um processo que trouxe só mazelas. Essa população negra contribuiu, população africana e afro-brasileira, contribuiu de forma significativa para a formação da sociedade brasileira. O Brasil não existe sem a população preta. Como é que ensina? E se não ensina, o que nos resta é a escravidão. E a escravidão não é uma história bacana. Quem é que vai querer ser preto no Brasil tendo só o chicote nas costas? Não entendendo que existe todo um processo histórico. Isso é ensinado, deveria ser ensinado da forma mais didática nas escolas. Não só pelo professor de história, mas desde lá da base, desde lá da creche. É entender que um pai de santo, ele não é um demônio. Quantos pais de santo pisaram na escola? Ou pisam na escola? Por que será que não existe capoeira nas escolas? Por que será que não?